Boa noite! Está começando mais um Jornal Informativo de Biossegurança. O tema de hoje é desinfecção. Assim, esse vídeo é para entender um pouco melhor a aplicação dos métodos de controle de micro-organismos, utilizado pelo cirurgião dentista na clínica odontológica, facilitando assim melhor a compreensão das normas de biossegurança. Desinfecção é o controle de micro-organismos em objetos inanimados, podendo ser alcançada então por agentes químicos e físicos, sendo por ficção ou imersão do objeto. Para entrarmos melhor no assunto de desinfecção, é necessário que a gente entenda um pouco mais sobre o controle de micro-organismos. Para isso, é necessário que classifiquemos os artigos. Os artigos hoje vão ser classificados dentro da odontologia como artigos críticos, semicríticos e não críticos. A desinfecção é, então, o controle de micro-organismos em objetos inanimados, alcançadas por agentes químicos, que são os desinfetantes, ou por agentes físicos, feita por imersão ou ficção. Hoje, na desinfecção, utilizamos os agentes químicos, que são os desinfetantes. Estes são classificados quanto à sua eficácia, alta, média e baixa. Como desinfetantes de alta eficácia, o ácido peracético e o glutaldeído, porque eles possuem ação esforicida, ou seja, elimina até os esporos das bactérias, sendo assim também considerados esterilizantes. O ácido peracético tem que ter uma concentração de 0,2%. Ele pode ser usado tanto em objetos quanto em superfície. Pode ser usado também por ficção ou imersão. O ácido peracético vai desinfetar em 10 minutos e esterilizar em 1 hora. Ele é biodegradável, pouco tóxico, mas também não pode ser levado diretamente à boca do paciente. Ele deve ser enxaguado em água estéril quando é esterilizado. Ele é corrosivo demais, sendo assim, é necessário colocar uma substância nele anticorrosiva. Ele também pode ser compatível com várias outras substâncias. Já o glutaldeído, que também é um desinfetante de alta eficácia, foi proibido. Por quê? Porque ele possui uma ação tóxica sobre o organismo, ou seja, ele é considerado neurotóxico. Ele tem, então, um efeito acumulativo e, a partir disso, ele gera uma lesão neurológica. Porém, é classificado como um desinfetante de alta eficácia. Os desinfetantes de média eficácia são o ácido peracético também, o hipoclorito, os iodófilos, álcool 70% e os fenóis sintéticos. Vou falar um pouco mais sobre cada um. O hipoclorito, ele tem concentração entre 0,5% e 1%. Ele, então, é considerado um desinfetante de média eficácia, não destrói esporos bacterianos, porém ele tem ação bactericida, virucida e fungicida. Mas ele tem uma ação limitada a determinados grupos. Ele é corrosivo, não deve ficar exposto à luz para não perder sua eficácia, não pode ser colocado nele anticorrosivo e não pode ser misturado em outras substâncias, porque senão perde sua eficácia. É utilizado no sistema flush para controlar micro-organismos da tubulação e evitar a formação de um biofilme. É um desinfetante que tem ação entre 20 e 60 minutos e ele também possui ação residual. O álcool 70% também é um desinfetante de média eficácia. Ele não possui também ação corrosiva, é eficaz ao utilizá-lo como um desinfetante de pequenas superfícies ou objetos, porque ele é muito volátil. Sua grande desvantagem é que ele não pode ser usado em superfície suja com matéria orgânica, pois se for utilizado, a matéria orgânica vai ficar fixada na superfície, ou seja, ele não tem ação residual. Os iodófilos são desinfetantes de média eficácia, porém ele não é muito utilizado como desinfetante, ele é mais utilizado como um antisséptico. Ele tem como principal ativo o iodo, e sua grande vantagem é que ele tem efeito residual, coisa que o hipoclorito de sódio não tem.
Isso significa que ele continua fazendo efeito mesmo depois de ser utilizado e ele é pouco corrosivo. Já o fenol sintético, ele tem uma concentração de 2 a 6%. É um desinfetante de média eficácia, desde que não seja misturado com os artigos que são termossensíveis. A gente realiza uma desinfecção por peróxido de hidrogênio de 3 a 6%. Esse peróxido de hidrogênio é pouco tóxico e ele se ativa em presença de matéria orgânica. Desinfetantes de baixa eficácia vão ser aqueles utilizados em ambientes em que não se tem contato nem com sangue, nem com saliva, nem com mucosa, nem pele perfurada ou cortada. Ou seja, eles vão ser utilizados em áreas não críticas, como, por exemplo, a sala de espera e os banheiros. A limpeza das dependências clínicas, por exemplo, piso, parede e armários, além das cuspideiras, deverão ser lavadas com solução clorada, seguindo as normas de processamento de artigos e superfícies estabelecidas pela saúde. Ela deve ser realizada a cada turno pela equipe de limpeza. Antes de expormos nosso material para o nosso trabalho do dia a dia, devemos ficcionar o álcool 70% com papel toalha ou algodão por 30 segundos na superfície de trabalho que não foram protegidas por filme PVC ou campos de proteção. Os equipamentos de proteção individual devem ser desinfectados com hipoclorito de sódio a 1%. O avental por imersão de 10 a 20 minutos e os óculos devem ser feitos a desinfecção por ficção e depois a lavagem. O material usado no paciente deve ir diretamente para a cuba ultrassônica. Essa vai emitir ondas onde vão desprender a matéria orgânica e o detergente enzimático que foi colocado dentro da mesma vai fazer com que essa matéria orgânica seja degradada. Neste recipiente contém limpeza pesada, água para fazer o sugamento das mangueiras.